E aí, sejam bem-vindos a essa nova coletânea. E hoje a gente vai estar cobrindo uma obra que vai arrancar seu coração e devolver de volta e deixar você sem saber se você chora ou surta. E uma rua em questão é A premissa é essa: Inês Valestena, filha de uma família nobre e poderosa, e Cassel Escalante, primo do príncipe herdeiro, eles estão noivos há mais de 6 anos. E esse casamento está sendo adiado por tanto tempo que virou o maior assunto da alta sociedade. Até porque o noivo em questão é o maior playboy safado desse império. E mesmo assim a Inês ela tá tranquila, ela até encoraja o Cassel a fazer o que bem entender, inclusive até depois deles se casarem, contando que mantém as aparências na frente da nobreza. Só que o que ninguém sabe, muito menos o Cassel, é que essa mulher tem um plano para esse casamento e esses planos não tem nada a ver com romance, até porque do nada o Cassel anuncia que tá pronto para abandonar essa vida dele de libertino safado e se casar imediatamente com a Inês e provar que ele é digno sim do afeto verdadeiro dela. A sinopse solta essa bomba, agora ela precisa ficar atenta ou correr o risco de perder tudo aquilo que ela lutou desesperadamente durante uma vida inteira. Uma vida inteira. Guarda essa frase porque o prólogo tá começando a te mostrar de onde essa ferida começou. E agora, segura minha mão, porque a gente vai começar pelo começo. O prólogo começa te jogando no passado, com a seguinte frase. E já nessa primeira frase, a autora escolhe algo importante. Ela começa a história olhando para trás. Ela tá dizendo que essa obra vai ser sobre o que ficou no passado e ainda tá apodrecendo ainda no presente. E logo aparece uma menina de 6 anos anunciando que vai casar com o homem mais lindo do império. Aí você olha essa menininha fofa com aquela carinha de marrenta. E aí o Cassel nos informa que quando aquela garota de 6 anos apontou o dedo para ele, a vida dele começou a desmoronar. Uma criança apontando virou o marco zero da destruição desse homem. E aí a autora emenda isso com uma imagem de um vidro estilhaçado na tela, com umas penas roxas caindo entre os cacos. Ela te deu o conto de fada e quebrou ele no mesmo painel, literalmente. E essas penas roxas é um símbolo que vai estar presente no prólogo inteiro. Toda vez que tiver algum marco ou referência a algo. Então, voltamos para aquele evento da nobreza e encontramos esses dois pequenos. E, gente, eu não aguento esses dois pitiquinhos. O Cassel todo lindinho naquela roupinha. E a Inês nem se fala com aquela carinha dela de geniosa, parecendo uma bonequinha de porcelana. Olhando eles assim, você não faz nem ideia do tamanho da tragédia que tá vindo. Mas a autora já tá te dizendo tudo sem falar, porque desde este primeiro painel, eles estão dividindo uma página. Ele tá em tons claros, dourados e luminosos, e ela tá em uns tons roxos profundos, em preto. Ele é a luz e ela é a sombra. E entre os dois sempre tá caindo devagar essas penas roxas. É como se fosse uma barreira do meio visual, que você sente antes de entender. O destino dos dois já tem alguma coisa atravessada. E tem uma fala da Inês marcante que ela fala que as famílias nobres são todas iguais. Uma menina de 6 anos com aquela cara de quem já sacou como tudo ali funciona, deixando a imperatriz surpresa, o Cassel surpreso e até eu. E aí ela emenda que a única coisa que se destaca para ela é o rosto dele. E olha o que a autora fez aqui. Ela te entrega uma menina madura demais para ter ilusão sobre a nobreza, mas criança o bastante para escolher um noivo pela beleza. E essa contradição é o que torna ela real. A Inês não escolheu Cassel por alguma razão profunda que ainda a gente sabe, né? Escolheu porque aos 6 anos o que brilhou para ela foi o rosto dele, aquele rosto bonitinho. E essa menina vai carregar as consequências dessa escolha pelo resto da vida.
ela e ele, né? E a autora formaliza tudo isso com a apresentação oficial dela. Inês Valestena de Peri, única filha do Duque Valestena, família de alto escalão entre os grandes de Ortega, numa ilustração belíssima, com o brasão da família dela no fundo, com aqueles tons roxos e preto que virou a marca registrada dela, com aquela moldura ornamentada de flores. E nessa cena, a Inês, ela tá cercada dessas flores como se fosse uma bonequinha dentro de uma vitrine, preciosa, guardada, protegida e presa. Não é uma pessoa ali, é como se fosse um objeto bonito, caro para ser admirado através de um vidro. E antes de escolher o Cassel, essa menininha rejeitou nada menos que o príncipe imperial, que aparece ali como um menino ruivo, e a posição de futura princesa imperial. Rejeitou, mandou embora, não tá nem aí. E pegou o herdeiro Escalante, que é nos apresentado da mesma forma de ilustração, com o brasão da família dele ao fundo, com as rosas azuis, com o diferencial das tonalidades de cores comparado com o da Inês. Aí o Cassel solta uma frase que fica solta ali naquela página. Só isso, sem explicar, sem desenvolver, é uma fala puxada no meio de uma conversa que a gente não escutou, e essa sensação de ter chegado atrasado na história é proposital. A autora quer que você sinta que muita coisa aconteceu antes de você abrir a primeira página. E aí o tom da narração muda com a aparição da versão da Inês adulta, dizendo para ele nunca se esquecer que gosta dele. E o Cassel, que permanece criança nessa cena, mas responde na versão dele que já passou por tudo isso, reforçando que foi isso que ela disse e que mesmo assim ela tá deixando ele. E a autora coloca a voz da Inês adulta por cima desse menininho. Ela cresce na cena e ele não. Ela vai embora e ele estende a mão tentando alcançar ela e não conseguindo. E chora. E aquele choro de criança que não entende por que a pessoa que prometeu ficar tá indo embora. A autora podia ter mostrado a Inês indo embora de costa, podia ter mostrado uma porta se fechando, mas ela escolheu mostrar a mão dele no vazio, porque o prólogo todo é isso, é um homem tentando alcançar uma mulher e nunca conseguindo. E ao manter ele criança enquanto ela cresce, ela tá te dizendo sem falar uma palavra. A parte desse homem que ama a Inês ficou travada ali, naquele menininho chorando sem entender. O Cassel adulto vai ser um homem reagindo ao amor com o coração ferido de uma criança. E isso explica muita coisa que a gente ainda nem viu. O cenário escuro do baile some, as penas roxas desaparecem. E esse detalhe é importante porque elas atravessam o prólogo inteiro. E de repente elas não estão mais lá. E aí a gente cai num campo aberto, cheio de dentes de leão, um céu azul, uma luz quente, dourada. Ela tá trocando o gênero da história nesse painel. Sai da tragédia gótica e entra no romance luminoso. E o Cassel aparece com aquele uniforme da marinha de frente pra Inês, que tá vestida toda de preto, com véu preto, sentada no campo com um olhar de surpresa ao ver ele ali. E o que eu achei legal é que manteve esse código de cores, que ele continua no claro e ela continua no escuro, mesmo no meio dessa luz toda. E ele pergunta, gente, a autora simplesmente deixou o Cassel com uma expressão, com essa aura de paz, de estar resolvido, decidido. Ele chama ela de Sol de mi vida. E não é à toa que a autora escolheu o espanhol aqui. É língua de berço, é íntimo. É como se esse homem tivesse abaixado todas as defesas para falar para ela sem armadura e prometendo que não importa qual tristeza esteja no passado dela ou no futuro dos dois, ele vai estar ali esperando. Presta atenção no que essa promessa é, porque ela não é bonitinha. Ele não tá prometendo felicidade, não tá prometendo um final feliz, ele tá prometendo presença, tá dizendo, mesmo que dê tudo errado de novo, mesmo que você sofra de novo, eu fico. É uma declaração que aceita a tragédia e escolhe ficar do mesmo jeito. E, gente, quase tive uma overdose de romance aqui. Esse homem dizendo que vai esperar o tempo que for. E aí ele solta a outra. Desta vez,
Duas palavras que eu preciso que você pare e sinta o que a autora acabou de fazer. Ela podia ter começado o prólogo te avisando que essa história tem regressão. Podia ter posto um texto explicativo, mas não. Ela esperou o pico de romance, o momento mais vulnerável desse homem, enfiou duas palavras que retroativamente reorganiza tudo que você leu. Dessa vez, significa que já teve uma vez antes. O choro do Cassel criança, a Inês indo embora, a mão no vazio, tudo já aconteceu. Eles já viveram isso e ele tá ali de novo, apostando tudo de novo, com o mesmo coração daquela criança que chorou sem entender. A autora transformou uma declaração de amor em revelação narrativa, usando apenas duas palavras. E nessa parte a Inês está chorando ao ver ele ali por ela e sai correndo em direção dele. E é a primeira vez no prólogo inteiro que ela se move. Ela sempre aparece parada, sentada, observando. E agora ela que corre. E essa coreografia é importante demais, porque o prólogo foi construído em cima da mão do Cassel tentando alcançar ela e não conseguindo. E no último painel é ela que atravessa essa distância. A autora inverteu quem corre atrás de quem. E aí a luz explode entre os dois, os dentes de leão saem voando. E aí ela tá correndo depois de tudo. E nem os dentes de leão são aleatórios. É uma flor que se desfaz ao vento, que promete recomeço e desaparecimento ao mesmo tempo. A autora escolheu a flor mais ambígua que existe para fechar esse prólogo, porque a gente não sabe ainda se essa cena é real, se é esperança, se é futuro, se é memória. Fiquem abertos de propósito. E esses dois já estão com meu coração assim, ó, na mão, e a gente nem começou direito. Eu já tô assim, obcecada só com o prólogo. E é aqui que eu preciso dizer uma coisa antes do próximo vídeo. Esse prólogo é bonito de doer porque a autora quer. Ela tá te dando o menino chorando, ela tá te dando o homem prometendo, ela te dá o sol explodindo no campo e ela tá te seduzindo, porque essa é uma obra sobre o que a gente faz quando quer uma coisa, sobre escolhas feitas quando crianças que afetam a vida adulta, sobre promessas que se quebram, sobre feridas que cicatrizam e viram chão em que outras pessoas caminham. E o jeito que a autora abre essa história com um prólogo que te faz chorar de romance antes de te apresentar o estrago. É um aviso, ela tá te dizendo, presta atenção no que você tá sentindo, porque eu vou usar isso contra você. E prepara o coração que a gente só tá começando.